Semaninha puxada para o torcedor do Fortaleza de jogos importantes pela Copa do Nordeste e também já iniciando os trabalhos na final do Campeonato Cearense. O que esperar desse time que está devendo, que está preocupando, que está irritando pra caramba o torcedor do Fortaleza? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Bom, galera, é o seguinte, o Fortaleza passou, né, por essa partida contra o Vitória, uma partida realmente que adoeceu, né, o torcedor por tantas questões. Eu acho que falar sobre o jogo já é algo que fica em segundo plano. Na verdade, se fala muito sobre o extracampo, porque o campo está gritando que internamente o Fortaleza não está bem. E a gente precisa conversar sobre isso, porque essa semana não é uma semana qualquer, tá certo? Essa semana ela envolve muita coisa, mas antes de começar a falar sobre isso, quero seu like aqui embaixo, tá? Para ajudar no engajamento, no crescimento do canal, é muito importante. Trago conteúdo para vocês todos os dias. Então ajudem aí no que vocês puderem. No caso, no que é de graça, né? Deixando seu like, se inscrevendo pra gente bater os 15 mil inscritos. Vamos lá, Marcelo Paes falou o seguinte: com a bola que vem jogando, não vai ganhar. Ele tá mencionando a final do Campeonato Cearense, que já começa sábado, né? Sábado é o primeiro jogo. Esse sábado, agora dia 30, jogo com mando do Fortaleza. Assim como o ano passado, o Fortaleza vai ser o mandante do primeiro jogo, então vai ter a sua maioria de torcida, torcedor entra com o seu sócio, mas qual é o Fortaleza que vai ver, que a gente vai poder ver nessa final de Campeonato Cearense? O que a gente pode esperar em relação a um time que não consegue demonstrar muita evolução, que só conseguiu ser amplamente superior tecnicamente contra adversários muito frágeis, e quando os confrontos ficaram mais difíceis, tô me enrolando toda, o time não conseguiu mostrar muita coisa, muito pelo contrário, né? Fez raiva, mostrou desorganização tática, jogadores muito abaixo. E aí eu cobrava muito do Vojvoda uma mudança de esquema, tentar mudar um pouquinho a estrutura do Fortaleza para ver se dava uma guinada, mas assim, não parece ser algo tão simples de se resolver. Só mudar o esquema e tal. Eu acho que existe realmente um problema interno no Fortaleza, um problema que faz com que o time não entre da mesma forma, não entre com tanto ímpeto, com tanta vontade. Isso, além de irritar, estressa. Então, para quem assistiu a live de ontem, viu que eu realmente dei uma certa explodida. Eu acho que cabe isso também, sabe? O fato de dessa honestidade com o sentimento. Porque às vezes esse senso de urgência ele é muito abafado pelo vamos esperar, vamos ver como o time vai se sair no próximo jogo, e o próximo jogo nunca chega, né? O próximo jogo sempre fica para depois. Mas vamos ao que o Paz falou aqui nas aspas dele. Ó, abre aspas. Com a bola que vem jogando, não vai ganhar. Tem que jogar mais para poder jogar a final contra um grande adversário que está mordido, que quer ser campeão. Tem que ter qualidade, que tem qualidade e que a gente respeita muito. A gente tem que mudar nossas atuações para poder buscar esse hexacampeonato, que é muito importante, sem esquecer o que nos trouxe até aqui. Marcelo Paes, que foi duramente criticado também, né, por falar sobre a arbitragem nessa coletiva que ele fez pós-jogo, né? Ele acabou botando, metendo uma frase assim que eu achei bem nada a ver, sabe? Esse papo de contra tudo e contra todos, sabe? É um papo meio letreca, sabe? De tipo assim, você jogar o holofote para onde não está o real problema. Isso não tem a ver com não ser necessário se pronunciar contra a arbitragem, acho que são coisas diferentes. É importante sim que quem está à frente do clube se posicione contra a arbitragem. É claro que isso importa, importa muito. Mas tem momentos e momentos. Na hora do sangue quente de um pós-jogo onde o Fortaleza não entrega nada, mostra um futebol totalmente patético dentro de campo, não tem como você falar sobre a arbitragem de uma forma enfática, sabe? Levando à luz da questão
enfatizando como se tivesse um defeito pelo momento por causa da arbitragem. Eu acho que não seja isso. Eu acho que quando a pergunta foi feita, o Paes poderia ter dito: queremos realmente árbitros de fora para a final, achamos necessário, sentimos que fomos prejudicados em alguns jogos, mas nesse momento queremos olhar para os nossos problemas internos e tal. Eu acho que a colocação das palavras foi que fez esse ponto fora da curva na coletiva ser tão ruim. Eu achei muito paia esse papo de contra tudo, contra todos. Isso não existe. Ele Robinson castriou total nessa frase aí. E realmente é algo que foge do perfil do Marcelo Paes, que é um cara, um gestor campeão, né? Que de fato dá a cara a tapa como deu dessa vez. Acho que é uma coisa que eu não vejo no Marcelo Paes, é um cara que se esconde. Mas é um cara que fala até demais e às vezes passa do ponto, às vezes acaba falando algo a mais que não cabia. Nesse caso, acho que foi o que aconteceu. Então, concordei com muitas das coisas que ele falou na coletiva, mas sigo com a minha palavra de que falar pode ser importante, certo? E até acho que é. Mas a mudança real é em campo. Não tem o que alivie o torcedor mais do que ver uma mudança em campo. Então, eu acho que reclamar da arbitragem é algo que nós torcedores fazemos, o clube também tem que fazer, mas existem momentos e momentos. E o holofote do problema está hoje no Fortaleza e tem que ser mantido nele para que do portão para dentro, internamente, as coisas se resolvam. É como eu falei até no corte da live, né, que eu postei ontem, é, todos que fazem o Fortaleza, do portão para dentro, têm culpa, têm responsabilidade, uns com mais, outros com menos. Marcelo Paes, ele é o líder de como funciona o futebol, então o BO maior acaba caindo para ele, mas que isso seja motivo de uma atenção maior para que se mude como as coisas estão acontecendo. E acaba que a última rodada terminou, né? Então vou passar aqui para vocês. Houveram jogos do sábado, mas os jogos do domingo, o Ceará venceu 13, né? Uma vitória que acabou até sendo boa pro Fortaleza, que merda. Mas enfim, aí teve também o Itabaiana perdendo pro Botafogo da Paraíba. O Bahia venceu o Maranhão, que é o nosso próximo adversário. O Náutico empatou com o CRB. Foi menos pior, tá? O Náutico poderia ter passado do Fortaleza. E também a Juazeirense meteu uma sonora goleada em cima do River do Piauí. E hoje o grupo B tá dessa forma, certo? Fortaleza seria lanterninha se tivesse no grupo A, pra vocês verem, né, como o Fortaleza negligenciou essa Copa do Nordeste, certo? E assim, obviamente, teve o atentado, é triste, é algo que a gente bateu muito nessa tecla da revolta, né, de tudo que foi isso. Mas antes disso, o time já estava fazendo uma Copa do Nordeste ruim, então não tem como a gente julgar questão emocional nesse momento, né? A gente fala do que acontece em campo, e em campo o Fortaleza está muito mal na Copa do Nordeste, inclusive pode não se classificar, tá? Depende só de si, certo? Depende só de si. Mas pode não se classificar. E se Fortaleza, a gente não sabe o que esperar dele no próximo jogo. Enfrenta o Maranhão na próxima rodada. Lembrando, tá? O confronto de quartas de finais é o primeiro contra o quarto. Então, no cenário de hoje, se o Fortaleza terminar em quarto lugar, ele enfrenta o Bahia na Fonte Nova, confronto único, tá? O segundo enfrenta o terceiro. Então, se o Fortaleza se manter, faz essas quartas no Castelão contra o Altos. Então, vamos esperar para ver como termina essa próxima rodada, que é o próximo jogo do Fortaleza, né? Que é na Copa do Nordeste, nessa quarta-feira. E, claro, eu comecei abordando o assunto do Campeonato Cearense, que é a final, o primeiro jogo da final que o Fortaleza vai fazer nesse sábado, tá? Então, assim, o que esperar desse Fortaleza? Eu particularmente digo para vocês que eu não, eu sempre tento ser positiva, certo? Sempre, sempre. Eu acho que a gente se estressa, mas no fundo, sabe, o futebol é para ser um entretenimento. Então, eu tento fazer com que ele não tire tanto a minha paz quanto ele de verdade tira. Eu tento, certo? Eu não consigo muitas vezes. Mas o grande fato é que se o Fortaleza ele não mudar a sua postura, se internamente não for resolvido o que tiver para ser resolvido, a gente vai acabar sofrendo essas consequências de uma forma muito pior. Muito pior, muito potencializada. A gente tem uma final para jogar no sábado. E não é qualquer final. É valendo um hexacampeonato contra o seu maior rival.
num campeonato onde o Fortaleza claramente deu uma priorizada em detrimento da Copa do Nordeste. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade para o time virar essa chave, mostrar que tem esse ímpeto guardado, que tá afim de jogar. Eu confesso que não tenho muita esperança que isso vai acontecer, mas essa falta de esperança não é que eu não queira ter, certo? Pode ser que no dia eu até me empolgue, mas é o que o time passa de sensação pra gente. Mas, como eu falei, né? As oportunidades vão surgindo e a gente espera que quem está à frente do Fortaleza, como outras vezes já mostrou ter capacidade de mudar o cenário, que consiga mudar agora também, é o início de temporada. Não, paz, não está tudo perdido, como você falou, mas a gente quer ver essa mudança de fato em campo, tá certo? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Um beijo, valeu, até a live. Fiquem com Deus e tchau.